Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Como eu disse, é um tema que precisa a gente ter calma, refletir, porque é espinhoso. Gênesis, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 10 ao versículo 16. Eu vou ler um, você lê o outro e assim até o final. 12, versículo 10, diz: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Versículo 11. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, que guardarão em vida. 13. Eu busquei felicidade no mundo de ilusão. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. 15. Vamos ler juntos o 16, todos juntos, vamos? E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camela. Amém? Pai, em nome de Jesus, vamos continuar meditando na Tua palavra. Todos nós dependemos, Senhor, da inspiração e revelação do Teu Espírito. Fala-nos, continua falando, ministrando aos nossos corações. O que Tu quiseres dizer a nós, estamos como Teus filhos, disponíveis ao Teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como disse, o assunto é espinhoso. Porque, especialmente nos nossos dias, com tristeza e muita dor no coração, estamos assistindo à destruição de muitas famílias de obreiros. Sim ou não, amados? O diabo tem tido uma oportunidade de causar danos, prejuízos terríveis às famílias. Casamentos de anos, 30 anos de existência e até mais, tem se diluído feito gelo no sol quente. Pega uma pedra de gelo, coloque no sol quente, que vai se dissolvendo e vira água. Também os filhos, segundo a palavra de Deus, são bênçãos de Deus para o casal. Muitos deles têm se transformado em verdadeiros instrumentos da maldade e da perversidade. Sim ou não, amados? E quando você pega essa situação e coloca em confronto com a recomendação de Paulo a Timóteo e a Tito, que a família do obreiro sirva de recomendação, a coisa fica mais perigosa. Paulo chega a dizer, argumentando: quem não governa bem a sua casa ou a sua família, como é que pode governar a casa? Então, o que acontece na família do obreiro, no convívio do obreiro, diz respeito diretamente
à igreja. Sim ou não, amados? A família do obreiro é uma carta de recomendação. Paulo chegou a dizer: não coloque no ministério quem não sabe dirigir sua família. Ora, você não pode então se isolar e dizer: eu dirijo a minha família como eu quero dirigir e o que acontece a ela não interessa à igreja. Então você não pode ser obreiro. Porque uma coisa está ligada à outra. Pensando nisto, comecei a orar e a estudar a palavra e achei pelo menos 5 causas que estão na palavra que concorrem para a destruição da família do obreiro. 5. Tem mais, mas as 5, que eu não sei nem se vou ter tempo de falar nas 5 até amanhã. A primeira causa que eu aponto aí, está na primeira página. Leiam comigo, por favor. A primeira causa destruidora de família de homem de Deus. Vamos ler juntos? Está aí, na primeira folha. Vamos lá? Todos juntos? Quando o marido perde o respeito da esposa, sendo ele o líder, cabeça da família. Mais uma vez, quando o marido perde o respeito da esposa, sendo ele o líder, cabeça da família. Todos nós que somos casados aqui sabemos que a autoridade do marido e do pai na família está diretamente ligada ao seu moral. O exemplo, a conduta dele determinará que ele goze do respeito da esposa e dos seus filhos. Diga comigo, a autoridade do pai e do marido na família está diretamente proporcional à sua conduta. Vocês podem concordar com isto? Sim ou não? Ora, eu escolhi como base de sustentação dessas afirmações um exemplo bíblico. E eu quero dizer a vocês todos que dessa vez que eu vou falar um assunto tão espinhoso, eu estou mais à vontade que a minha fiscal está ali. 44 anos juntos. Então ela é minha fiscal nesse assunto aqui. Se eu estiver dizendo alguma coisa, vocês dizem, a esposa não está aqui para dizer isso ou aquilo, mas ela está bem ali olhando para mim. Se ela vê que eu estou falando alguma coisa demais, pode balançar a cabeça, não é assim não. Aí vocês vão entender que não é assim. Tá bom? Minha fiscal está aí. Bem, o exemplo bíblico escolhido qual é? De um homem que para nós é de fundamental e capital importância espiritual. Como é o nome dele? Quem? Abraão. A Bíblia diz que ele é espiritualmente nosso pai todos nós somos filhos na fé de Abraão. Então, o que diz respeito a Abraão serve para nós. Serve ou não serve? Muito bem. Veja que coisa de advogado. Eu estou montando o cerco, aí depois todo mundo dentro do cerco não pode fugir do cerco. Ora, você observa uma coisa que é muito interessante no tocante à posição do marido e de pai na família. Releia, por favor, o versículo
o versículo 10. 12, versículo 10. Releia, por favor. Leia aí. 12, versículo 10. Todos leiam, todos participem. Vamos lá, 12, 10. Diz o quê? Eu quero destacar para você, no nosso Pai na Fé, a informação que nessa ocasião ele se chamava o quê? Abrão. Ainda não era Abraão. Você diz, o que é que tem a ver? Vamos ver se tem. Abraão estava nessa ocasião começando a se relacionar com Deus. Vamos chamá-lo de novo convertido. Vivia lá em Ur dos Caldeus, com sua família, um casamento bem estruturado, nunca tinha tido filhos, a esposa era uma mulher honrada, digna, séria, casamento bem consolidado. Mas de repente Deus disse o que a ele? Deixa a tua família, a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda hei de mostrar. Era um novo convertido. Estava dando os primeiros passos no relacionamento com Deus. Nessa fase, ele ainda era o quê? Abrão. E eu quero chamar a atenção, com base nisto, que o obreiro ou qualquer chefe de família crente tem hora dele ser Abrão e tem hora dele ser Abraão. Porque eu vou mostrar a você que o projeto espiritual de Deus para um homem, em muitas situações, implicou na mudança de seu nome, para identificá-lo com o projeto de Deus. Como era o nome de Abraão? Abrão. Mas você vai para Gênesis capítulo 17. Abra a Bíblia, por favor. Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 5. O que é que diz Gênesis 17, 5? Todos leiam, por favor, todos participando, lendo. Por causa do projeto de Deus com Abrão, por causa do concerto de Deus com Abrão, Deus disse-lhe: tu não te chamarás mais Abrão, mas te chamarás o quê? Versículo 15 do mesmo 17, leia por favor. 17, versículo 15. 17 e 15, leiam. Veja, disse agora a Abraão, depois que ele aceitou o projeto de Deus e ele mudou de Abrão para Abraão, Deus disse: a tua mulher também não se chamará mais Sarai, mas será? No nome de Abraão acrescentou alguma coisa, no nome de Sara foi diminuído. O chefe de família crente se comportando ora como Abrão e ora como Abraão. Abraão, o homem natural. Abraão, o homem espiritual. Ainda em Gênesis capítulo 49, para você não pensar que isso é só com Abraão, Gênesis 48. Gênesis capítulo 48,
Todos leiam, por favor, o versículo 2. 48, versículo 2. O que é que diz 48 e 2? Mais uma vez, por favor, releiam 2. O patriarca Jacó, neto de Abraão, nessa ocasião, ele estava doente, prestes a morrer. Enfermo como estava deitado na sua cama. Deram notícia a seu filho José: teu pai está muito enfermo. José mandou avisá-lo que viria visitá-lo. Aí você leu que quem recebeu a notícia da visita do filho, quem foi? Quem foi? Quem foi, amado, que recebeu a notícia da visita de José? Quem foi? Jacó. Mas quem foi que levantou-se da cama? Israel. Estão entendendo ou não? No capítulo 49, esse fenômeno espiritual se repete. 49, versículos 1 e 2. 49, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz o que, obreiros? Diz o que? Todos. Quem foi que chamou os 12 filhos para ouvi-lo? Quem foi? Mas no 2 você lê, ele diz: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a quem? Israel. Ou seja, era uma reunião de família. Quem convocou os filhos? O pai, o velho Jacó. Mas o que ele iria falar não era Jacó. Quem ia falar? Porque ele disse: eu vou anunciar-vos, versículo 1, o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Eu vou profetizar para vocês. Sim ou não? O que ele ia falar não ia falar só como Jacó, mas ele ia profetizar. Eu vou comunicar, anunciar a vocês o que vai acontecer nos últimos dias. Aí ele foi olhando um por um. 12 filhos. Ele não podia fazer uma bênção coletiva para os 12? Abençoar os 12 ou não? Podia ou não, obreiros? Mas ele levou, como ele ia profetizar, ele agora olhava para cada filho dentro de uma perspectiva espiritual. O Espírito de Deus que falava não por Jacó, mas por Israel. Vocês sabem que quando foi que ele deixou de ser Jacó para ser também Israel? Quando foi? No val do... Quando lutou com o anjo não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás agora. Agora, quando ele olha para Judá, capítulo 49, aí o que ele diz? 49, versículos 9 e 10. Leiam aí. Vamos lá, ele estava olhando para seu filho Judá. 49, versículos 9 e 10. Versículo 10. Quem ouvisse um ancião decrépito, bem doente, bem acabado, prestes a morrer, dizer um negócio desse, o velho está variando. Judá é um leãozinho.
Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de... O cetro não se arredará de... Nem o legislador dentre seus... Vamos para Apocalipse 5 agora. Vamos ver se era Jacó ou Israel que estava falando. Aquele episódio tão conhecido de ninguém ser digno de achar, de abrir o livro e desatar seus selos. Capítulo 5 do Apocalipse está escrito: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 2, obreiros. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E disse-me um dos anciãos: não chores. Por quê, amado? Eis aqui o leão de quê? O que foi que Israel disse do seu filho Judá? Judá é um leãozinho, e como leão velho, quem o despertará? Profecia. Profecia. Quem profetizou, Jacó ou Israel? Na família. Na família. O chefe da família sendo o chefe da família, o pai e o marido, mas sendo também o quê? Profeta. Mensageiro de Deus. Instrumento de Deus para a família. Mas você pode dizer: pastor, o senhor está fazendo doutrina no Antigo Testamento. No Novo, vamos para o Novo. Vamos para o Novo. 2 de São Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 de São Pedro, capítulo 1, versículo 1. O nome sendo mudado por causa do projeto de Deus na vida do homem. 2 de São Pedro 1, versículo 1. Como é que o apóstolo se identifica? 1, versículo 1. Como é que ele se identifica? Simão. O nome dele de batismo qual era? Pedro. Mas foi Jesus quem o tratou ao se despedir dele como Simão. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. São informações que a gente precisa anotar para montar a estrutura da meditação. Sim? Estão entendendo a razão? Sim ou não, amados? Evangelho de João, capítulo 21. Versículos 15 ao 17. 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a quem? Simão Pedro. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, o quê? Simão, filho de Simão. Jesus tinha entrado num período de, vamos chamar assim,
de demonstração de amor a Pedro, depois de o ter restaurado, após ele negar Jesus. Em vez de Jesus chamá-lo pelo nome Pedro, passou a chamá-lo de Simão. Só para lhe lembrar, não vamos ler, Saulo passou a ser conhecido no meio dos irmãos como... E finalmente, Jesus, quando nasceu, foi lhe dado o nome de Jesus, que depois passou a ser o Cristo. Mateus 1, abra a Bíblia, Mateus 1, versículo 16. Mateus 1, versículo 16. Leiam. Todos leiam. 1:16 de Mateus. Ó, Jesus que se chama, nome de batismo, o nome espiritual, Cristo. Fui feliz na defesa da tese que eu fiz? Concordam? Muito bem, vamos prosseguir. Abrão estava portando da fase de novo convertido. Ainda não tinha profundas experiências com Deus. Muita gente às vezes se engasga com essa atitude de Abrão para dizer à mulher: chegue no Egito, diga que não é minha esposa, diga que é minha irmã. Afinal, estou querendo preservar a minha própria vida. Você é uma mulher muito bonita. Está vendo o problema de casar com uma mulher muito bonita, amado? É complicado. É melhor casar com uma média, né, irmão? Sim, como a minha. Casamos com 20 anos, já pensou, irmão? Isso era uma maravilha. A idade não conseguiu, mas não é muito bonita. É bonita, mas não é muito. Mas só serve para mim. É bonita para mim só. Tu és muito bonita, Sarai. Chegando no Egito, vão ver a tua beleza e vão querer me matar, vão me destruir. Então tu não vais dizer que és minha esposa, vais dizer que és minha. Não adianta fazer jeitinho, não, porque ela era prima dele, sobrinha, não sei o quê. Amado, mentira é mentira. Não adianta. Sim ou não, amado? Existe meia mentira, um quarto de mentira, 75% mentira. Sem mentira é mentira. Verdade é verdade. Eu vejo muitos querendo fazer ginástica. Não, é porque era prima, não sei o quê. Amado, era a esposa dele. E acabou. O relacionamento de Abraão com Sarai era de marido e mulher. Não adianta. E o homem de Deus agora obriga a sua mulher a dizer: eu não sou esposa dele, eu sou irmã. Do ponto de vista prático, do ponto de vista, vamos dizer assim, de acomodar situações, é até, de certa forma, compreensível. Mas, queridos, os prejuízos causados por isso é que nós vamos analisar. Causou graves repercussões na família de Abraão, que repercutem até a presente data. A história do mundo atual gira em torno disto. A mentira de Abraão. Que, repito, não foi a mentira de Abraão, foi a mentira de Abraão. O homem natural, o homem que estava
passando a conhecer Deus e que levou muitos anos para ele conhecer verdadeiramente Deus e saber que para Deus cumprir a sua promessa não precisa de arranjo de ninguém. Deus, quando tem que cumprir as suas promessas e seus projetos na vida de alguém, ninguém precisa ajudar a Deus em nada. Ele não precisa de ajuda. Como Deus que é poderoso, que é onipotente, que é, Ele faz como quer, quando quer, da forma que quer, por quem quer, na data que quer. Mas vamos dar esse crédito a Abraão? É novo convertido. Uma coisa é um irmão que está começando na fé agora, e outra coisa é um como eu que estou com 64 anos vivendo dentro da igreja. Verdade ou não, mano? Feio e horrível um homem da minha idade, com a experiência que teve dentro da casa de Deus, me comportar como novo convertido. Aí é intolerável. Ninguém aceita e aceita? Um crente velho, já vivido, calejado, e se comportar como quem acabou de receber a Cristo, é intolerável. Ele agora diz, diga que é minha irmã. Essa postura de Abrão, que é de toda lamentável, passou para o seu filho Isaque, que adotou o mesmo comportamento do pai. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Se Abrão tivesse cometido esse erro e ficasse só com ele, tudo bem, mas amado, infelizmente, nós temos que entender isto, que o pai costuma ser imitado pelo filho. Isso é de grave responsabilidade de todos nós como pai. 26 de Gênesis, versículo 7. 26, versículo 7. Leiam aí, por favor. A situação que vitimou Isaque foi a mesma do seu pai. Por causa da fome, Abrão foi parar no Egito. Isaque, por causa da fome, foi para onde? Foi para Gerar. E quando chegou lá com a sua família, alguém perguntou, quem é essa aqui? É minha irmã. Com a esposa. Estava copiando a quem? A quem? Estava copiando o erro do pai. Aqui, vamos fazer um parênteses para inserir um conceito bíblico. Qual é a posição no casamento e na família do marido e do pai? Espiritualmente falando, Deus constituiu o homem no casamento como o quê? Como? Como? Cabeça. E por que Deus constituiu o homem como cabeça da família? Vamos lá, obreiros. Por que Deus constituiu o homem como cabeça da família? Para dar direção, para ensinar. Você vai comigo na 1 Coríntios capítulo 11, vamos ver por que o homem exerce essa posição diante de Deus na família. 1 Coríntios no capítulo 11.
capítulo 11 da 1 aos Coríntios, Paulo explica porque o homem é o cabeça, porque foi ele quem disse lá aos Efésios 5, 22, 23, que o marido é o cabeça Por que o homem ocupa essa posição? 1 Coríntios 11, versículo 7, disse Paulo: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Versículo 8. Todos leiam, versículo 8. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Versículo 10. O que tem a ver os anjos com isto? Releia, por favor, esse versículo que acabamos de ler. Qual é o versículo? 10. Releia. O que tem os anjos a ver com isto? Repito. A mulher tendo que ter o cabelo da forma que ela seja identificada como mulher pelo cabelo na igreja. Por quê? Paulo diz, por causa dos... E o que tem os anjos com isso? Amados, tudo que acontece na igreja é do interesse espiritual de todas as criaturas celestiais. Diga comigo, tudo que acontece na igreja é do interesse dos seres celestiais divinos. Efésios 3:10. Leia. Deixa marcado aí. Efésios 3:10. Os irmãos estão entendendo a meditação ou não? Efésios capítulo 3, versículo 10. O que é que Paulo explica em Efésios 3:10? Leia, por favor, bem alto. Vamos lá, amados, todos. Efésios 3:10. Paulo está dizendo que Deus usa a igreja para demonstrar às potestades celestiais a sua multiforme o quê? Os anjos observam atentamente o que se passa na igreja. E Deus estabeleceu uma ordem na criação. Primeiro quem nasceu, ele fez quem? Depois fez? O homem não veio da mulher, mas a mulher veio de quem? Por isso que Paulo disse, o homem é o cabeça da família. Não é porque ele é mais importante do que a mulher. Não é pelo papel que ele exerce na família. É por conta dele ter sido criado primeiramente. Depois veio a mulher por conta dele. E agora Deus entregou nas mãos dele a responsabilidade pela família. Em outras palavras, o marido na família, o pai dos filhos da família, ele é um canal de bênçãos ou de maldição para a sua família. Diga, o marido e pai dos filhos é um canal de bênçãos ou de maldição para a sua família. Papel que Deus não deu à mulher. Deu a quem? Ao homem. Querem um exemplo bíblico sobre isso?
Querem ler um exemplo bíblico? 2 Samuel. O papel de Davi na sua família. 2 Samuel. Vamos ler no capítulo 12. Capítulo 12 de 2 Samuel. Nós estamos estudando o papel do marido na família. O que Abrão fez, Isaque, seu filho, também fez. Imitando a quem? Ao pai. 12, versículo 9, disse o Senhor a Davi: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10, todos leiam, 10. A família de Davi sempre foi motivo de testemunho de bênçãos para todos. A família de Davi sempre foi objeto de aplausos por todos que a conheciam. Mas a partir do momento que Davi destruiu a família de Urias, pecando com Batseba, eu disse: agora, daqui para frente, o mal surgirá dentro da tua própria família. Logo, Davi se tornou um canal de maldição para a sua. É para refletir. É para refletir, sim ou não? Davi destruiu a família de Urias. Deus disse: a tua família vai. Até agora ela foi uma bênção, mas daqui para frente o mal vai surgir dentro dela. E vocês sabem, conhecem a Bíblia, sabem que a partir daquele momento começou logo com uma coisa inusitada. Amnon tomado de paixão por Tamar, que resultou em quê? Num assassinato. Um filho de Davi amou a filha de Davi, sua irmã, praticando o incesto. Até aquele momento, isso nunca tinha acontecido, mas passou a acontecer após Davi ter cometido o adultério. É uma realidade que incomoda, mas que é uma verdade bíblica, sim ou não, amado? Sim ou não? Incomoda? Claro que incomoda. Eu disse que o assunto é espinhoso. Uma família que sempre foi objeto de admiração. A família do rei é uma bênção. Todos os filhos, bênçãos. Mas no dia que ele pecou, ele escancarou a porta para que o mal entrasse na sua família. Porque a promessa de Deus para todos nós, nas nossas famílias, é nenhum mal te sucederá. Como é? Nenhum mal te sucederá. Chegará onde? Na tua tenda, na tua família, na tua casa. Temos a promessa de blindagem da família por Deus. Mas se a minha atitude diante de Deus, como chefe da família, não é aquela que ele lhe agrada, pode ficar certo que Deus retira o apoio. O mal agora recebe autorização para entrar na família do homem de Deus. Vamos voltar agora a Abrão e a sua experiência. Primeira página.
Imagine comigo, servos de Deus, obreiros do Senhor, o trauma de Sarai. Vamos entrar agora por uma vereda mais estreita ainda. Quando Abrão disse: diga que você é minha irmã. Você no Egito não diga que é minha esposa, senão vão me matar. Se você parar para pensar, ele estava possuído de um ego fora do comum, sim ou não, amados? Ele estava procurando defender a si próprio. E a família? Quero saber primeiro de mim, depois. Quando a Bíblia diz que quando Deus criou a família, lá no Éden ainda, Deus disse: eram ambos uma só. Não tem jeito. O que diz respeito a mim, diz respeito à minha esposa. O que diz respeito a ela, diz respeito a mim. Sim ou não? Tem jeito. Mas Abrão disse: não, eu não quero saber. Eu quero primeiro salvar a minha vida, a minha pele. E olha que ele tinha o direito de não ir ao Egito, ir para outro lugar. Mas escolheu ir para onde? Para o escolha dele. Agora pense comigo. Todos nós, creio, se não todos, a maioria absoluta aqui é formada por casados, não é? A maioria aqui formada por obreiros casados. Pode ter algum solteiro ou viúvo, ou de outra forma, mas a maioria aqui é de casados. Pense o que é você, eu, nós, um homem ter uma esposa honrada, séria, digna, que está ao lado dele por tantos anos. De repente, essa mulher, por causa da minha atitude, é levada para o harém de um rei, para ser mulher do rei. Foi ela que escolheu ir integrar o harém do rei? O marido a lançou, vai. Foi o marido que diz: você aguentará as consequências que vierem. Só não diga que é minha esposa. Agora, uma mulher que sempre viveu para ele, uma mulher casada há tantos anos com ele, de repente se viu levada para ser mulher de um outro homem que não o seu marido. Quando você vê aí no capítulo, voltemos ao capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 15, leiam. 12, versículo 15. 12, versículo 15. Leiam todos. 12, 15 de Gênesis. 12, 15. Todos leiam bem forte. E foi a mulher tomada para onde? Deus tinha um negócio com Abrão. Como eu disse, dar o desconto que ele era um novo convertido, estava começando. E se uma tragédia moral não aconteceu na família de Abrão, por intervenção de Deus não aconteceu. Capítulo 12, versículo 17. Leiam, versículo 17. Todos leiam, 12, 17. O Senhor feriu o reino do faraó com muitas, por causa da mulher
de Abrão, Sarai. Deus agora estava procurando preservar o seu projeto eterno, que incluía hoje a igreja, para não vir uma mácula, uma mancha moral na história do homem de Deus, Abraão. O Senhor feriu o rei. Ele jogou a mulher para outro homem. Vai! Agora, eu creio que todos nós temos a capacidade de imaginar a dor moral. A dor moral de Sarai sendo lançada para viver com outro homem, que não o seu marido. Se fosse uma mulher devassa, se fosse uma mulher, como se diz na linguagem popular, sem vergonha, para ela não seria tanto. Mas uma mulher séria, honrada, digna, por causa da atitude do seu marido, agora ela se vê na contingência de ter um outro homem deitado sobre ela, copulando com ela. Eu avisei a vocês que o assunto era espinhoso, mas necessário ser meditado, sim ou não, amados? Porque está na palavra. Por que o Espírito Santo fez escrever uma história tão triste na Bíblia? A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso proveito foi escrito. Agora, você volta comigo no capítulo 12 de Gênesis. Além da atitude de Abrão entregar sua esposa para outro homem e usá-la como mulher, pior que isso, teve uma recompensa material para Abrão. Versículo 16, 12, versículo 16. Leiam. Amados, me permitam dizer, estamos falando de Abrão, não de Abraão, entendam. Era um desvio de caráter terrível, sim ou não? Recebeu bens materiais, ovelhas, vacas, camelas, jumentos, servos e servas. Enquanto a sua mulher estava exposta lá no harém do faraó. Se não é Deus que interfere, a tragédia tinha acontecido. Enquanto isso, ele que já era rico, ficou mais rico. Aí você diz, sim, tudo bem, pastor. E daí? O que aconteceu? Vamos para o capítulo 16 de Gênesis. Capítulo 16 de Gênesis. O que é que diz a Bíblia nos versículos 1 e 2? 1 e 2. 1, 2 e 3. Vamos lá. 1, 2 e 3. Leiam aí bem forte. Três todos.
Escuta só, amado. Medite. Isso é coisa para a gente mastigar espiritualmente, isso aí. Deus interferiu na vida do faraó, sim ou não? Com pragas. E ele disse, uma tragédia poderia ter acontecido, meu reino não está ferido por causa da tua mulher. Toma a tua mulher e vai. Teus servos, tuas servas, tudo que eu te dei, vai, some daqui. Quem foi que veio no conjunto de servos e servas de Abrão? Quem foi? Agar. Toda vez que Sara olhava para Agar, ela se lembrava de quê? Do constrangimento que ela passou lá no Egito, sim ou não? Agar, na vida de Sara, era o testemunho que ela era casada com um homem que não lhe respeitava. Adeu para outro. Adeu. Vai para lá. Eu quero é ficar vivo. Ela olhava para Sara, ali estava o testemunho fiel de um homem que não tinha o menor apreço por ela. Estabeleceu-se o litígio entre Sara e Abraão. Capítulo 16. Amados, você já disse, eu já li isso tantas vezes, nunca anotei para isso. São as inspirações e revelações de quem? Do Espírito Santo. 16, versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Todos leiam. 16, 5, leiam. Querida igreja, queridos obreiros do Senhor, quando Abrão, diz o texto aqui, Abrão ouviu a voz de quem? De Sara. Não tinha mais autoridade para ela. Estava desmoralizado. A atitude dele o levou a ficar sem autoridade para a esposa. Se ele fosse falar alguma coisa, foi o que você fez. Você se lembra do que você fez? Eu fiquei trancada no harém do faraó por sua causa. Porque uma coisa é homem de Deus, Abraão, e outra coisa é Abrão. Em casa, marido e mulher não é Abraão, é Abrão. É Abrão e Sarai. Homem de Deus, Abraão, para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, para a ministração das bênçãos celestiais. Mas em casa, como marido e mulher, é Abrão e Sarai. Aliás, quando Sarai casou com Abrão, Abrão ainda não tinha as promessas de Deus na vida. Se o obreiro não tem um comportamento digno e honrado como homem, como ser humano, não espere que a esposa e os filhos vão lhe respeitar porque é pastor. Não espere. Eu perguntei ao pastor se podia se vir tutano com mocotó. Ele estava fazendo assim, ó. Apertar mais um pouco. É uma verdade ou não é, amados? Ele ouviu a voz de Agar. Ele não podia dizer, não, Sara, eu tenho promessa de Deus que vou ser pai com você, vou esperar. Mas ele não tinha mais força moral com a esposa. Ele havia perdido a moral. E você leu no versículo 5 uma coisa que é bastante reveladora.
quando Agar engravidou de Abrão, ela passou agora a desprezar quem? A quem? Sara, que ainda era Sarai. Ela foi ao marido e disse: olha, marido, olha, Abrão, a tua serva, não, minha serva pus eu em teu regaço. Veja que ela diz: então Sarai disse a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Ou seja, ela estava emocionalmente molestada, sim ou não? Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Aí vem uma coisa que, quando eu li isso aqui, quase que parecia que a palavra estava pulando da Bíblia para mim. O Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor seja juiz, Abrão, entre mim e ti. Ou seja, amado, só precisa de juízo onde há encrenca, onde há litígio, onde há briga. E me chama a atenção Sarai dizer: o Senhor seja juiz entre mim e ti. As consequências do Egito estavam presentes agora na vida de Sarai. Havia litígio entre ela e o marido, por conta da atitude que ele tomou. Aleluia. me assusta certas atitudes de obreiros casados com suas esposas e vice-versa. Mulheres sérias, honradas, que sofrem a ofensa do marido, muitas vezes não brigam, não dizem nada, mas dobram o joelho e dizem: Senhor, Senhor, oh. Aleluia, aleluia. A esposa se cala, não fala com ninguém, mas quando dobra o joelho, Aleluia. Senhor, eu sou tua serva, eu sou teu servo. Tu és testemunha do marido que sou, da mulher que sou. E estou sofrendo e passando por essa ofensa, Deus. Eu coloco nas tuas mãos e deixo contigo. Sê tu juiz, julga entre mim e ele. Aleluia, 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 aleluia. Às vezes uma palavra que o marido diz que ofende a esposa, lá dentro de casa, ninguém ouviu, ninguém viu, mas Deus viu e ouviu. Se ela é uma mulher indigna, imoral, é uma coisa. Agora, se é uma serva de Deus, honrada, uma mulher que lutou e luta ao lado do esposo como ajudadora, como servidora, uma mulher que vai para a presença de Deus e roga por ele, jejua por ele, busca por ele.
uma mulher que contribuiu para a formação do patrimônio do marido, fez tudo, que se privou de muita coisa, deixou de desfrutar muita coisa para ajudar o marido. E quando esse está bem, trata a mulher de qualquer maneira. Tenha cuidado, amado, porque se ela dobrar o joelho e dizer: Senhor, Senhor, julga entre mim e ele, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro de um servo de Deus, pastor, ministro do Evangelho, homem estourado, homem explosivo, temperamento explosivo. Qualquer coisa explodia. A esposa era uma esposa dedicada. Dedicada. Sabe aquelas esposas que é Deus no céu, o marido na terra? E tá, fazendo tudo para ajudá-lo. Até os sapatos dele engraxavam. Ele ia tomar banho, ela botava em cima da cama a roupa, toda completinha, tudo certinho. Se privava de gastar para ajudar o marido. Um dia, no auge de uma situação, ele gritou para ela: Fulana! Ministro do Evangelho, pastor. Fulana, a janela estão fechada? Pode também. Ele gritou, desculpe o termo, vou só reproduzir. Ele disse: tu és uma merda. Tu és uma merda, depois de tantos anos de casado. Ela começou a chorar, disse: Deus vai me tirar da tua vida e vai te dar uma esposa, tu vai saber o que é uma mulher merda. Aleluia, chorando. De repente, sem mais nem menos, ela começa a amarelar e a vomitar. Foi no médico, o médico disse: câncer. E só tem 90 dias. Com 89 dias ela morreu. Ele ficou viúvo. Amados, o segundo casamento, que tragédia. Em nome de Jesus, obreiros. Em nome de Jesus, obreiros. Nunca dê lugar para sua esposa dizer a Deus: julgue entre mim e ele, Deus. Oh, aleluia. O tribunal divino é coisa séria. Quando Deus se senta para julgar, Deus julga. E ele julga não é pelo que dizem a ele, é pelo que ele sabe todas as coisas. O que acontece em nossas casas, em nossas famílias, ele vê. Vê ou não vê, irmão? Ele ouve ou não ouve? Que Deus nos ajude, amado. Abrão perdeu a autoridade moral indispensável para sua esposa. Ela jamais o respeitou. E se você observar direitinho, quem passou das ordens, quem foi? Quem foi que deu agora, passou a dar ordem na casa de Abrão? Quem foi? Sara. Bota para fora essa mulher. Ela está na tua mão, bota.
O anjo se encontra com ela, volta, pede perdão a quem? A Abrão? A Sara. Sara recebe, nasce Isaac, começa a disputa das duas crianças. Ela agora vai e diz: eu não quero essa mulher e esse filho dentro da minha casa, bota para fora. Abrão diz a Bíblia que foi choroso. Deus, minha esposa está pondo meu filho com H para fora. Deus disse: escute o que ela está dizendo. Tu queres a minha ajuda agora? Qual foi o teu comportamento com ela? Como é que tu fizeste com ela? Quem criou isso não fui eu, foi tu. Tu deverias ter tido cuidado de esperar em mim que eu ia te dar um filho sem precisar de você fazer o que você fez com ela. Ela me colocou como juiz da causa. Eu estou julgando. Pode para fora. Ela e seu filho. Oh, aleluia! Quantos sendo julgados pelo Senhor por causa do seu comportamento indigno com a esposa? Famílias de obreiro que eram para ser bênçãos. Famílias de obreiro que eram para ser carta de recomendação dele na igreja. Mas o comportamento indigno do chefe da família, do canal de bênção ou de maldição na família, está determinando Deus. Vamos ver essa palavra, amados? Abraão foi a Deus. Capítulo 21. De Gênesis, capítulo 21. Vamos ler dos versículos 8 ao versículo 13. O pastor me deu liberdade de passar um pouquinho da hora, né? 21, versículo 8. Diz: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Versículo 9, leiam. Imagine, primeiro Sara sofreu o trauma de ser zombada, escarnecida por Agar quando ela engravidou. Foi ou não foi? Primeiro trauma. Aliás, o primeiro quando ela foi dada por mulher ao faraó lá no Egito. Segundo trauma, quando ela era objeto de escárnio de Agar. Agora vem o terceiro. Nasce Ismael e nasce também Isaac. E as duas crianças disputavam lá alguma coisa. Aí viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Versículo 10, o que é que diz? Ela nunca se curou do trauma. Se curou, amados? Não. Aí, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Versículo 12, todos leiam. Abraão, tu agora és Abraão. Deixaste de ser Abraão, mas as consequências do teu erro estão batendo na tua porta.
Sim ou não? Quando ele fez o que fez, era Abrão. Agora era o quê? Mas as consequências materiais do erro na família estavam presentes. Abraão, embora tu sendo Abraão agora, ouve o que tua esposa está dizendo. Coloca para fora o teu filho. Coloca para fora a tua serva. Abraão, com o coração dolorido de pai, ia pegar um adolescente chamado Ismael, colocá-lo no deserto de qualquer maneira. Mas, amados, quando Abraão disse: Senhor, eu vou pôr para fora meu filho nesse deserto, a sua mãe nem tanto, mas meu filho, Deus. Deus disse: Abraão, fica tranquilo, eu te conheço. Eu te conheço, Abraão. Meus negócios contigo são firmes e profundos. Coloca para fora. Não tenha medo que Ismael não vai ser destruído, porque é teu filho. E eu tenho compromisso contigo, é tua semente, Abraão. Coloca para fora no deserto, mas eu vou cuidar do menino no deserto. Oh, você está fazendo bem em não negar que é teu filho. Foi filho do teu erro, mas é teu filho. É tua semente, e eu vou cuidar da tua semente. Deixa o menino que eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele uma nação poderosa. Meu negócio espiritual é com Isaac. Mas eu não vou abandonar Ismael à própria sorte, não, porque é teu filho. É tua semente. Tu estás orando por ele. O deserto não vai destruir o teu filho. O calor do deserto não vai assar o teu filho. Teu filho não vai morrer de sede, porque é teu filho. Ele estará no deserto, mas eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele uma grande nação, porque é teu filho, é tua semente. Se você é obreiro do Senhor e na sua fase de pecado fez filho fora do casamento, amado, não negue, cuide dele. É teu filho. É teu filho. Ah, pastor, eu fiz quando eu estava no pecado. Não importa. Filho é filho. Cuida dele. Manda a pensão para ele. Dá comida para ele. Porque é teu filho. Ora por ele. Diz: Deus, como tu fizeste com Abraão e seu filho fora do casamento, também faz com meu filho. Cuida de meu filho. Zela pelo meu filho. E Deus será contigo.